Olá! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre a história da independência do Brasil. O Dia da Independência do Brasil, também chamado 7 de setembro e Dia da Pátria, é um feriado nacional do Brasil, celebrado no dia 7 de setembro de cada ano. A data comemora a declaração de independência do Brasil do Império Português, lá de Portugal, no dia 7 de setembro de 1822. E essa declaração foi feita por Dom Pedro I, às margens lá do rio Ipiranga, com o grito Independência ou Morte. Esse é Dom Pedro I. Mas, para nós conhecermos um pouco mais sobre a história da independência, temos uma amiguinha que vai contar essa história para a gente. Vamos ver só? Hoje vamos contar um capítulo da história do Brasil. Dia 7 de setembro é um feriado no qual comemoramos a independência do Brasil. Mas o que isso significa? Pois bem, há muito tempo atrás, o Brasil era colônia de um outro país chamado Portugal. Então, os portugueses dominavam nosso país e exploravam nossas riquezas, levavam nossa madeira, nosso ouro, tudo de valor que se produzia no Brasil era mandado para Portugal. Em 1820, a família real portuguesa, que tinha se estabelecido no Brasil, precisou voltar para Portugal. E assim, o rei de Portugal resolveu nomear seu filho mais velho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Um tempo depois, os membros da corte portuguesa pediram para Dom Pedro retornar para Portugal. Mas, encorajado por sua esposa, a princesa Leopoldina, Dom Pedro favoreceu o Brasil e declarou: "Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu vou ficar no Brasil." Esse dia ficou conhecido como Dia do Fico, mas Portugal não gostou dessa decisão de Dom Pedro, porque eles queriam continuar dominando e explorando nosso país. Foi aí que Dom Pedro partiu para São Paulo para assegurar a lealdade do povo à causa brasileira. O príncipe regente, Dom Pedro I, ordenou aos soldados que se unissem a ele e o seguissem. Assim, às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro ergueu sua espada, afirmando que daria ao Brasil a liberdade, e gritou: "Independência ou morte!" A partir desse momento, simbolicamente, o Brasil não era mais uma colônia de Portugal, e se espalhou a notícia da independência do Brasil do domínio português. Mas a independência do Brasil não foi de graça. Depois da declaração de independência, o Brasil precisou pagar 2 milhões de libras à coroa portuguesa para que de fato fosse um país independente. Esse quadro foi pintado no momento exato da independência do Brasil, onde nós podemos ver Dom Pedro rodeado de vários soldados declarando a independência. E esse é o marco da independência lá no rio Ipiranga, onde tem um monumento construído no lugar onde exatamente Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Bem, agora que nós já conhecemos um pouco mais sobre a nossa história, está na hora das nossas
atividades. Vocês devem ler o texto que fala sobre a independência do Brasil e responder a todas as questões. Vamos lá? Bons estudos e até a próxima aula!